E agora, o que são os juros? Os juros são a remuneração paga pelo uso do dinheiro de outra pessoa ou instituição. Quando você empresta dinheiro, por exemplo, investindo em renda fixa, recebe juros aí como compensação por ter cedido recurso aí temporariamente. Da mesma forma, quando você pega dinheiro emprestado, como financiamento ou empréstimo, você paga juros pelo dinheiro que você está aí utilizando. Há dois tipos aí principais de juros. São os juros simples, que são calculados apenas aí pelo valor principal, o montante inicial investido aí ou emprestado. Um exemplo, se você empresta aí R$ 1.000 com uma taxa aí de 10% ao ano, no final do ano você vai receber R$ 100 de juros. Já os juros compostos são calculados sobre o principal mais os juros acumulados. Esse é o tipo mais comum nos investimentos aí e para empréstimos também. Como exemplo, se você aplica R$ 1.000 aí a uma taxa de 10% ao ano com os juros compostos, no segundo ano você ganhará sobre juros em cima de R$ 1.100, o montante do primeiro ano mais os juros. E assim vai sucessivamente. E por que os juros existem? Os juros são fundamentais na economia e existem aí por várias razões. O primeiro deles é o custo de oportunidade. Quando alguém empresta dinheiro, há um custo de oportunidade, ou seja, o que poderia ser feito com aquele dinheiro em vez de emprestá-lo. Os juros compensam essa perda. No caso de quem toma o dinheiro emprestado, os juros são o preço de usar os recursos que você aí não possui no momento. O segundo é o risco de crédito. Quem empresta dinheiro assume o risco de que o valor não seja devolvido. Isso tanto para quem pega emprestado como para quem investe também. Maior risco de inadimplência ou não pagamento, maiores serão os juros cobrados para compensar esse risco. Ou seja, se você tem um nome sujinho na praça, se você pegar dinheiro emprestado, você vai pagar mais juros aí. O terceiro ponto é a inflação. Os juros também protegem o investidor da perda do valor do dinheiro ao longo do tempo devido à inflação. Se o dinheiro emprestado ou investido não render juros, ele perderá o poder de compra aí. Portanto, os juros servem como uma compensação para essa perda. Incentivo também para o investimento. Os juros permitem que quem tem recursos disponíveis para investir em empresas ou governos, recebendo como uma remuneração em troca. Isso impulsiona a economia, pois incentiva o fluxo de capital, permitindo o crescimento de empresas e a realização aí de diversos projetos, por exemplo. Agora a gente tem aqui a aplicação dos juros na renda fixa, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Nos investimentos de renda fixa, os juros são a principal forma aí de remuneração. Por exemplo, ao comprar um CDB ou um título público, você está emprestando dinheiro para um banco ou para um governo. Eles pagam juros pelo uso aí do seu dinheiro. E a gente vai agora com um exemplo prático de juros. Suponha que você invista aí R$ 10.000 em um título de renda fixa que paga aí 5% ao ano de juros compostos. Após o primeiro ano, o investimento valeria aí R$ 10.500, que são os 10.000 mais 500 de juros. No segundo ano, os juros serão calculados sobre R$ 10.500, o que gerará um montante maior devido ao efeito dos juros sobre os juros. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui do que é a taxa Selic. A Selic significa que é um sistema especial de liquidação e custódia. É a taxa básica de juros da economia brasileira e ela é definida pelo Banco Central por meio de um comitê de política monetária chamado Copom, que se reúne a cada 45 dias para avaliar se a economia e definir a taxa Selic, que influencia nos juros cobrados em diversas operações financeiras, como empréstimos, financiamentos e investimentos. A Selic Meta é a taxa definida pelo Copom, enquanto a Selic Over é a taxa praticada no mercado no dia a dia, sobre operações entre as instituições financeiras. E agora, qual é o principal papel da Selic na economia? 1. Controle da inflação. O principal objetivo da Selic é controlar a inflação quando a inflação está alta. Isso aí, os preços dos bens e serviços estão subindo muito.
o Banco Central aumenta a Selic, isso encarece o crédito, o que desestimula consumo e investimentos, ajudando a desacelerar a economia e, consequentemente, conter aí a inflação. Por outro lado, quando a inflação está controlada e a economia precisa de estímulo, o Banco Central ele reduz aí a Selic, tornando o crédito mais barato, o que incentiva o consumo, o investimento, impulsionando aí o crescimento econômico. Agora a gente vai tratar um pouquinho aqui do custo do crédito. A Selic influencia diretamente nos juros que os bancos cobram para conceder o crédito aí. Quanto mais alta a Selic, mais caros ficam os empréstimos e financiamentos. Isso ocorre quando os bancos se baseiam seus custos de captação, quando pagam para pegar dinheiro emprestado. Na Selic, consequentemente, repassa esse custo aí para os consumidores. Se você quiser financiar um carro, uma casa agora com a Selic aí acima de 11%, chegando aí a uma meta que eles estimam de 12,25%, tu vai pegar um empréstimo ou financiamento bem caro. Agora os impactos aí nos investimentos. A Selic também afeta o rendimento dos investimentos, especialmente aí na renda fixa. Quando a Selic está alta, os títulos públicos e privados pagam juros baseados no CDI ou na própria Selic e tornam os investimentos aí mais atrativos, pois oferecem maiores retornos. Por exemplo, o Tesouro Selic, um título público pós-fixado, paga ao investidor um retorno atrelado à Selic, o que torna uma boa opção quando a taxa está alta. O mesmo ocorre com os CDBs e outros produtos aí da renda fixa. Uma outra opção, outra coisa que acontece aqui também é a valorização da moeda. A Selic também afeta a cotação do real em relação aí às outras moedas. Quando a Selic está alta, o Brasil se torna mais atrativo para os investidores estrangeiros que buscam aí retornos maiores, que chamam aí de carry trade. Isso pode aumentar a demanda aí pelo real, valorizando a moeda. Agora, quando a Selic cai, pode ocorrer o contrário, com uma desvalorização da moeda. Mas a gente está vendo aqui que o dólar está subindo e a Selic está alta mesmo assim. E como a Selic influencia aí agora a renda fixa? O primeiro investimento que a gente vai falar aqui é o Tesouro Direto. O Tesouro Selic é o título mais diretamente afetado, pois sua rentabilidade acompanha a taxa Selic. Quando a Selic sobe, o retorno desses títulos aí aumenta. CDBs e LCIs. Muitos desses produtos têm rentabilidade atrelada aí ao CDI, que acompanha de perto a Selic. Quanto mais alta a Selic, mais rentáveis esses investimentos aí se tornam. Agora a gente vai falar um pouquinho da renda variável com a alta da Selic. Por exemplo, em tempos de Selic alta, a renda variável sofre um pouquinho, porque a renda fixa costuma atrair mais investidores, já proporcionando um retorno elevado com baixo risco, o que pode reduzir a atratividade de investimentos aí mais arriscados, como ações aí e fundos imobiliários. E agora eu vou falar um pequeno resumo do que eu falei até o momento. A taxa Selic é uma ferramenta crucial usada aí pelo Banco Central para equilibrar a economia, controlando a inflação, influenciando o custo do dinheiro. Para o investidor entender o comportamento da Selic é essencial, já que ela impacta diretamente a rentabilidade dos investimentos de renda fixa e também os custos de financiamento. Uma Selic mais alta pode significar retornos maiores para quem investe, mas também um crédito mais caro para quem toma empréstimos. Agora eu vou falar um pouquinho aqui do que é a inflação. A inflação é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços aí ao longo do tempo. Em outras palavras, é a redução do poder de compra da moeda, o que significa que, com o passar do tempo, o mesmo montante de dinheiro compra menos produtos e serviços. Por exemplo, 94, uma nota de 100, hoje tranquilamente, se você for ver o gráficozinho lá básico da nota de R$ 100, você vai ver hoje que ela vale aí um pouco mais de R$ 10, porque ela foi corroída aí pela inflação. Ou seja, R$ 100 lá atrás valem hoje muito menos aqui por causa da inflação. E agora, como a inflação é medida? A inflação é medida por índices de preços, sendo mais comum o índice de preço ao consumidor amplo, chamado IPCA, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Basicamente, a gente conhece como IBGE. Esse índice acompanha a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços
consumidos aí pelas famílias. E agora eu vou mostrar aqui uma explicação do conceito de inflação e seu impacto no poder de compra. Como eu falei para vocês que a inflação é um aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços que com o tempo diminui o poder de compra da sua moeda, que significa que com o passar do tempo aí, se, como eu falei lá dos R$ 100, o mesmo montante compra menos aí produtos e serviços. Agora a gente vai falar do impacto da inflação no poder de compra. O primeiro impacto é a redução do poder de compra. A inflação reduz o poder de compra da moeda. Por exemplo, se a inflação anual é de 5%, um produto que hoje custa R$ 100 custará 105 no próximo ano, assumindo que o preço siga no mesmo ritmo da inflação. Isso significa que com a mesma quantidade de dinheiro, você compra menos coisas no futuro. E a gente sabe que o Brasil é um país muito inflacionado, tudo vai aumentando aí, e nem sempre a inflação sua é a mesma lá indicada lá pelo governo, lá pelo IPCA, pelo IBGE, beleza? Um exemplo prático que a gente tem aqui. Suponha que você tenha R$ 1.000 hoje e a inflação anual seja 6%. Se a inflação se mantiver constante no próximo ano, o mesmo montante de R$ 1.000 terá o poder de compra de equivalente a R$ 943 em termos de hoje. Isso porque os preços terão subido e as quantidades de bens e serviços que você pode adquirir com R$ 1.000 terá diminuído. Agora eu vou falar também dos efeitos nos seus investimentos. Para proteger o seu poder de compra, é importante que os investimentos superem a inflação. Caso contrário, o retorno real ajustado aí pela inflação será menor. Por exemplo, o investimento render 8% ao ano, mas se a inflação for 6%, o retorno real é de somente 2%. Agora, a inflação e renda fixa. Em investimentos de renda fixa, alguns produtos como Tesouro IPCA+, são projetados para proteger contra a inflação, oferecendo um retorno que é ajustado aí pelo IPCA mais uma taxa fixa. Isso significa que o investidor garante um retorno real acima da inflação, preservando o seu poder de compra. Eu vou colocar aqui do lado uma tabela de inflação desde o Plano Real, desde a criação do Plano Real, uma evolução aí ao longo do tempo, não de todos os anos, mas uma boa parte aí da tabela de inflação desde a criação do Plano Real em 1994. Então, estou colocando aqui do lado para vocês terem uma ideia aí da inflação, quanto que a gente tem aí anualmente perdido de poder de compra.